Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Um muito bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta para a nossa meditação na Palavra de Deus. Estamos meditando no livro do Apocalipse, um livro que conta aí a história da humanidade, a história da redenção, em 7 ciclos, contando do início ao fim, 7 vezes, e cada vez que ele conta esse ciclo, ele vai acrescentando mais informações que vai se tornando mais clara, até chegar ao capítulo 22, onde tudo é esclarecido. Então fica comigo e vamos meditar na Palavra de Deus juntos. Vamos entender um pouquinho o que fala sobre esse 4º ciclo, que trata das taças, né? O capítulo 16, então, ele é a continuação da narrativa dos juízos de Deus sobre a terra e os ímpios. Ele vai introduzir as 7 taças, que são uma série de juízos que culminam em um clímax na história da salvação e do juízo. Vamos analisar, então, os juízos, que significa, né? Introdução às taças da ira de Deus. O versículo que nós lemos é: ouvi uma grande voz do templo dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. A origem da voz do templo indica que as taças representam um juízo divino definitivo que deve ser direcionado à terra. Aqui, o templo simboliza a presença de Deus e seu domínio sobre a criação. É o que diz o verso 1. O verso 2, do verso 2 ao 12, fala sobre o conteúdo das taças. A primeira taça, no verso 2, feridas malignas sobre os que tinham a marca da besta. Os juízos começam com aqueles que se opõem a Deus. A marca da besta indica uma rejeição consciente de Deus. É o que diz esse verso 2. Aquelas pessoas que têm a marca da besta são pessoas que rejeitam a Deus conscientemente, não é? Não é que elas optaram porque elas queriam comprar ou vender, como comumente, né, se entende a marca da besta. Muitas pessoas entendem a marca da besta como um sinal que vai na mão ou na testa, como se a pessoa fosse obrigado a ter essa marca e para poder comprar ou vender, e caso ela não tenha, ela não consegue fazer negócios, né? Mas na verdade a marca da besta ela tem o objetivo aqui de mostrar pessoas que estão com suas mentes e suas vidas totalmente entregues à vontade da besta, rejeitando a Deus de forma consciente, tá? É uma rejeição consciente. Bom, a segunda taça, onde diz que o mar se torna em sangue e tudo que vive nele morre, né? A morte em massa dos seres marinhos simboliza o juízo contra a vida que se opõe a Deus, tá? Não necessariamente seriam os animais dos rios ou dos mares que morreriam, mas aqui está falando de vidas conscientes que rejeitam a Deus. A terceira taça, no verso 4 a 7, vai atingir rios e fontes, se tornam em sangue. Este juízo é uma retribuição justa, dado que aqueles que fizeram derramamento de sangue também experimentam as consequências desse juízo. A quarta taça, o verso 8 e 9, diz que o sol queima os homens com fogo, né? A intensidade do calor representa o que? O desespero e o sofrimento que vem da negação e rejeição de Deus. A quinta taça, verso 10 e 11, trevas sobre o trono da besta e dor extrema. As trevas aqui representam a ausência da presença de Deus, que resulta em uma angústia maior para aqueles que se afastaram da luz. Então não é nada a ver com trevas literais, que vai ficar tudo escuro e você não vai ver nada, mas as trevas aqui tem a ver com a falta da luz divina na vida das pessoas. A sexta taça, o verso 12 e 16, fala do rio Eufrates seca e se prepara para a batalha do Armagedon. Este evento é uma preparação para o enfrentamento final entre as forças de Deus e as forças que se opõem a ele. O Eufrates tem um significado simbólico de separação e oposição ao avanço do reino de Deus.
E em hipótese nenhuma, tá? Isso significa que existe uma força comparável a Deus. Isso é impossível. Aqui apenas a título de de mostrar essa separação entre a luz e as trevas, mas não que exista alguma possibilidade dos inimigos vencerem Deus nessa batalha. Isso é impossível. O verso 17 a 21, a conclusão das taças, a taça é derramada no ar e ocorre grande clamor. E uma frase, está feito. A declaração está feito declara que os juízos de Deus chegaram à sua plenitude. Os efeitos dessa taça incluem uma grande violência e destruição, acompanhados de fenômenos naturais terríveis, como relâmpagos, trovões e um grande terremoto. E quais são os resultados escatológicos? Os resultados escatológicos, nos versos 19 a 21. A cidade grande é dividida e as cidades das nações caem. Isso indica que a destruição das estruturas de opressão e idolatria. O juízo culmina em uma grande tempestade de granizo que enfatiza a severidade da ira de Deus. Caminhando para a nossa aplicação, então mais uma vez, nós reforçamos aqui o que? A soberania de Deus nesse controle. O controle de Deus sobre juízos evidencia sua soberania. Devemos confiar na justiça de Deus, mesmo quando enfrentamos as adversidades do mundo. Deus está no controle. Nós vemos também aqui, aprendemos a justiça divina e devemos ficar atento a isso. As taças da ira representam a retribuição justa de Deus. Isso nos chama a refletir sobre a gravidade do pecado e a necessidade de arrependimento, ou seja, a justiça divina irá atingir todos aqueles que rejeitaram a sua mensagem de salvação. O chamado à vigilância também é outra aplicação que nós podemos levar para a nossa vida. Os eventos descritos nos exortam a estarmos atentos ao chamado de Deus, vivendo em santidade e em comunhão com Ele. E a esperança da restauração. Apesar do juízo severo, existe a expectativa de restauração de todas as coisas. Isso nos encoraja a perseverar na fé, mantendo a esperança no cumprimento da promessa de Deus. O fim do quarto ciclo, em Apocalipse 16, nos faz refletir sobre a seriedade do juízo divino e nos prepara para os eventos futuros que culminarão na vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. As 7 taças são um forte lembrete de que Deus é justo e que seu juízo será perfeito, trazendo consequências aos que rejeitam sua graça. Esse capítulo destaca a importância da vigilância, do arrependimento e da esperança em meio a tempos de tribulação. Então, não se desespere, seja qual for o teu problema, seja qual for a tua dificuldade. Nós observamos uma série de informações negativas em todo o tempo, onde as pessoas estão praticando maldades, agindo de forma brutal com outros seres humanos, né? Corrupção na política, corrupção nas empresas, em todos os lugares. Milhões e milhões de vítimas da maldade humana. Mas saiba de uma coisa, a justiça divina vai acontecer. E todos esses que praticarem justiça, mesmo que já mortos, eles irão ressuscitar para receber a justa punição. Amém? Oremos. Pai bendito, te agradeço mais uma vez pela tua soberania e pela tua justiça divina sobre todos aqueles que estão debaixo do seu cuidado e debaixo de tua providência. Peço que o Senhor venha nos guardar e nos proteger, nos livrar de todo o mal e nos dar um coração que busque sempre fazer a tua vontade, esperando na tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Até lá, nos vemos no próximo capítulo.